Hoje eu fiz um relógio para gente. Mas antes de iniciarmos a aula, quero conversar um pouco com vocês. Ok? Tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente da hora que você estiver vendo esse vídeo, lembra que os vídeos são atemporais. Significa que não tem tempo para você ver. E como é um aprendizado, esteja onde você estiver, e seja a época que for, enquanto existir o YouTube, esse vídeo é válido. Deixa eu conversar um pouco com vocês. O que nos leva a aceitar um convite? Porque achamos interessante e divertido participar da aventura, ou porque acreditamos que alguma agradável surpresa nos aguarda. Mas um convite à física pode soar algo estranho. Onde estaria um momento de prazer diante de uma disciplina que, em geral, nos é apresentada como distante e abstrata? Perante um fato, buscamos uma explicação. Não há como evitar. Caso contrário, o mundo que nos cerca se apresentaria como um jogo sem qualquer regra, um acaso que deixaria irremediavelmente perdidos, com medo do futuro próximo. A explicação à qual temos necessidade de recorrer tanto pode ser coerente, bem estruturada e racional, como fragmentada e paudada na magia ou no sobrenatural. Não importa. E a existência de uma explicação que nos impede de cair no abismo do incompreensível. Só assim encontramos espaço dentro de uma realidade que sequer conhecemos, embora seja real. Estranhamos? Muitas vezes, quando ouvimos explicações sobre fenômenos de outras culturas, por exemplo, as que atribuem a responsabilidade de dever a deuses e outras entidades. Aceitamos explicações que obedeçam determinados padrões em que os elementos sejam, de certa forma, familiares, mas não devemos ignorar o que essas culturas têm a nos dizer, nem o que outrora pensou outra. Bom, isso era só uma introdução pequena que eu quis dizer para vocês. Por que é bom saber da física? Agora vamos ao desenho do nosso relógio. Qual é o movimento do relógio? Como que o relógio funciona? O relógio é movimento retilíneo uniforme. Ah, não esqueci do gatinho não. O gatinho vem depois do relógio. Movimento. O movimento tem um significado explícito com velocidade. Afinal, o sinônimo de velocidade é movimento. Retilíneo, linha reta, de um ponto a outro. Uniforme. Esse termo uniforme significa que existe uma grandeza o qual se mantém constante. E neste movimento, o que se mantém constante é a velocidade. Portanto, temos três características. Primeira, movimento. Segunda, retilínea, linha reta. Terceira, velocidade constante. V de velocidade. Vamos ao nosso exemplo. O relógio, ele é constante ou ele é acelerado? As horas passam aceleradas ou as horas servem a um período. Então, o relógio é constante. Significa que em períodos constantes, o relógio percorre uma
velocidade. Ok? Ok. Vamos lá. Olhar o nosso relógio e observar aonde está o ponteiro maior e aonde está o ponteiro menor. Como que eu posso usar este exemplo para poder dar a aula de hoje? Observaram bem? Que bom. Vou falar com vocês um pouquinho do movimento relativo. O movimento de um corpo visto por observador depende do referencial ao qual o observador está situado. Bom, este relógio, o observador somos nós. Ok? Vamos lá no movimento retilíneo. Bom, no movimento retilíneo uniforme nós temos distância, velocidade e tempo. Quando o corpo se desloca com velocidade constante ao longo de uma trajetória retilínea, dizemos que o seu movimento é retilíneo uniforme. A palavra uniforme indica que o valor da velocidade permanece constante. O que é ser constante? Você percorre uma distância num determinado período e a velocidade é a mesma. Sempre será a mesma. Sempre. Digamos o seguinte, a sua velocidade era 10 metros por segundo em 1 segundo. Em 2 segundos, ela será 20 metros por 2 segundos. Em 3 segundos, ela será 30 metros em 3 segundos. Então, ela permanece como 10 metros por segundo. Onde D, a distância percorrida, V, a velocidade, e o tempo é gasto para percorrer a distância. Vamos lá. Vamos ver a distância que ele percorreu, ok? Das 10 horas, 10 e 10, 10, 20, 30, 40. Então, do 10 até que está aquele pontinho grande, do 10 no ponto pequeno do relógio, até o ponto grande, do ponteiro grande do relógio, no 2, essa distância, caso eu queira que esse 2, tá vendo? 10, 11, 12, até chegar aqui juntinho dessa, se fosse possível, é claro, né? Seria 10 e 10, ok? Essa distância daqui a aqui foi de quanto? Hein? 40, 42 metros. Será que eu posso imaginar isso? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: as horas do relógio se mantêm com a velocidade constante em cada ponto. Esse. O relógio é o exemplo ímpar de uma velocidade constante. Hoje eu estou falando de tempo, um tempo percorrido numa distância que dá o cálculo da velocidade. Vamos lá para o conceito de velocidade constante. Bom, T é o tempo gasto para percorrer a distância D. Ok? Então, qual seria o exercício de hoje, que seria fascinante? Seria você, no seu caderno, traçar um gráfico para mim entre a distância, que vamos considerar como o ponteiro grande percorrido, ok? Pelo ponteiro pequeno. É simples. Façam. Na próxima aula eu dou o resultado. Deixar para vocês imaginarem. Isso é tão bom. Concorda comigo? E algo que eu tenho a dizer para vocês.
Aprendemos assim que no movimento uniforme o gráfico V vezes T é uma reta paralela ao eixo dos tempos e que esta área sobre esse gráfico nos fornece o valor da distância percorrida. Vamos lá. Em qualquer movimento uniforme, o gráfico distância percorrida vezes tempo de percurso é uma reta que passa pela origem dos eixos. Ok? Até a próxima.